Boa noite, eu sou Débora Bergamasco e esse é o Poder em Foco, programa de entrevistas do SBT nas noites de domingo. E o nosso convidado de hoje é o navegador, palestrante e escritor Amir Klink. Paulistano, Amir Klink viu a paixão pelo mar nascer e crescer nas viagens da família Paraty, no litoral fluminense. A primeira canoa ele ganhou aos 10 anos de idade. Formado em economia pela USP, chegou a trabalhar no mercado financeiro, mas a realização veio mesmo em alto mar. Em 1984, aos 29 anos, ele impressionou o mundo ao cruzar o Oceano Atlântico sozinho em um barco a remo. A travessia inédita de 3.700 milhas da Namíbia, na África, até Salvador, durou 100 dias. O medo me dá muito autocontrole, eu me acalmo quando tenho medo. Jornada que virou o best-seller 100 Dias Entre Céu e Mar, o primeiro dos 6 livros publicados por Amir Klink. Há 30 anos, o navegador foi um dos convidados na estreia do programa Jô Soares 11h30, aqui no SBT. Ele contou a experiência no Atlântico e adiantou detalhes da maior de todas as suas expedições. Eu estou há 7 anos preparando aquele que é o meu grande sonho, que é invernar no continente antártico. Em 89, a bordo do barco Paraty, Amir Klink encarou o continente gelado. Foram 13 meses enfrentando icebergs e tempestades. E não parou mais. Amir Klink tem 63 anos, mais de 30 embarcações e 200 mil milhas navegadas. E para participar da entrevista de hoje, nós convidamos os jornalistas Débora Freitas, apresentadora da rádio CBN, Daniel Castro, repórter da Folha de São Paulo, e o meu colega de SBT, o repórter Bruno Vicari. Amir, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT. Amir, eu gostaria que você lembrasse dos preparativos iniciais antes de você embarcar para a África, naquela viagem que você saiu da África no seu barco a remo sozinho e cruzou o Oceano Atlântico até o Brasil. Acho que muita coisa deu errado, né, antes de você ir para a África. Conta pra gente como foi. Nossa, mãe. Bom, prazer estar aqui no Poder em Foco. O início da minha viagem foi muito difícil. Quer dizer, o início antes de começar a remar. E foi uma semana onde tudo deu errado. Eu tinha uma namorada, briguei com a namorada, saí de moto na Avenida Paulista, um carro passou no vermelho, era um féretro. Eu escorreguei com a moto, bati no vidro, comecei a gritar com o cara, falei, você é louco, você é louco. Você na contramão e ele era o louco? Não, eu estava certo. Eles, como hoje ninguém mais faz féretro, então eles passavam no vermelho. E eu quase bati neles. E se eu quebrasse o braço, não ia existir a minha vida hoje, quer dizer, ia acabar a viagem. Depois eu fui no centro da cidade e aí eu estava com medo de fazer um acidente, cheio de boas intenções, tinha que ir na Cassex buscar os documentos do barco. E aí uma mulher foi atravessar na frente da Galeria Pagé, no Anhangabaú, ela empurrou o filho, o menino caiu no chão, e eu quis fazer uma boa ação, desci da moto correndo para pegar o menino do chão, esqueci de pôr o cavalete, pá! A moto caiu, aí todo mundo em volta atropelou, tem que morrer, atropelou. Porque aí eu estava com o menino, a moto caída no colo, e aí eu tive que fugir na rua. Fugiu sem prestar socorro? Não, mas não aconteceu nada. As pessoas acharam isso. Achou que eu tinha atropelado, mas não tinha atropelado. Aí eu entro na Cassex nervoso, tropeço no terminal do PABX, cai toda a comunicação no Banco do Brasil. E aí o documento que eu precisava não saía. Bom, foi o dia inteiro de confusões, no final do dia faltou a vacina, eu fui no aeroporto de Congonhas tirar a vacina, aí o cara que foi comigo falou, meu amigo, eu preciso ir no banheiro. Ele foi no banheiro e eu fiquei com as alforjes, com os rádios importados, com antena, não tinha nota fiscal naquela época de rádio amador, não sei o que, ele não vinha no banheiro, e eu não podia largar na rua, porque não tem chave, estava tudo solto. Aí eu entro no banheiro, ele está ajoelhado na privada, o Beto. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Amir, a chave da moto caiu na privada e eu dei a descarga. Eu falei, meu Deus do céu, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer uma ligação direta. Ele falou, você sabe? Eu falei, eu não sei, mas eu vou aprender. Aí eu estou fazendo a ligação direta lá, puxando o fio. Quando eu consigo emendar uma sombra nas costas, era um carro da Rota. Eu levantei com o canivete na mão, falei,
Seu guarda, sabe de uma coisa? Tá tudo errado, tá tudo dando errado. Prende logo de uma vez, eu não tenho mais paciência com esse negócio. Prende logo de uma vez. Aí o cara desceu da roda e falou, filho, você tá muito nervoso, vai para sua casa e relaxa. Ele não pediu os documentos, não pediu nada. Aí eu fui para casa e aí no final acabei saindo às 3 horas da manhã, fiz as malas às pressas e quando a gente está entrando lá no final da Luiz Góes, numa ruazinha para pegar a imigrantes para Santos, a gente dobra a esquina, tinha uma mendiga fazendo cocô no meio da rua. E era uma rua estreita, não tinha como, a gente teve que ficar com o farol aceso na bunda dela, esperando ela terminar. Eu olhava pro meu amigo Rob e falava, Rob, será que é um sinal? Então, assim, foi um começo desastroso de uma experiência que foi muito feliz ao final. Amigo, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu já ouvi você dizer, já li a respeito, que você tem medo do mar. E no vídeo de apresentação aqui, você fala do medo. Então, eu concluo que medo não significa não realizar. De que forma o medo pode impulsionar um objetivo, pode impulsionar a vida da gente? Eu tenho medo do mar por várias razões. A principal é porque eu nado muito mal. Muito mal. E é por isso que eu resolvi me dedicar a fazer barquinhos bem feitos. Para não ter que nadar, porque senão estou ferrado. Eu acho que o medo pode ser um grande inspirador para a gente fazer coisas que parecem difíceis. Eu sempre digo, é que nem, por exemplo, a escassez. Para mim, a escassez é o motor da criatividade. Quando a gente tem abundância, fartura, quando a gente vive num país como o nosso, que não tem estações tão definidas, que nunca passou por um conflito de fato brutalmente sério, a gente fica mais relaxado, menos eficiente. E eu vivo num ambiente onde tem sempre muita pressão, tem medo, tem escassez de recursos, tem contingência. Mesmo se você tem recursos técnicos para ter, não tem espaço para redundância dentro de um barco. E isso faz com que a gente aprenda a pensar de um modo simples. Eu estou num processo agora muito interessante, eu estou descapitalizando, eu não quero ter mais nada. Eu cheguei à conclusão, eu estou falando isso e estou fazendo, e hoje eu fiz um grande negócio na minha vida. Eu estou simplesmente caminhando para não ter nada. Eu não quero, não é que eu não quero ter carro, não quero mais ter carro, quero alugar a minha casa. O meu carro, não quero ter, eu quero que ele suma. Tchuf. E quando eu sair aqui do SBT, eu quero um outro carro de outra cor. E hoje é possível. Aplicativo, não quero ter nem minha roupa. Eu quero um aplicativo, calça preta, camisa azul. E hoje é possível. Eu quero me Que é isso, Mir? Por que esse desapego? Porque quando você está em cima de um barco, o Paraty, por exemplo, hoje é um barco maravilhoso, ele foi restaurado, tá? Assim, mas o que levou uma vida para fazer, pode sumir em 3 minutos. E eu percebi que muito mais importante do que ter é fazer. Muito mais importante do que o bem é o benefício. E por mais fortuna que você amealhe na vida, imóveis, dinheiro, não sei o quê, nada disso é perene, nada disso é importante. A casa própria não presta para nada. O certo era alugar a casa própria, que nem na França, habitation loyer modéré. A maioria das pessoas não quer comprar a casa porque é muito caro. Eles preferem o HLM, como a gente fala. E eu quero ter um HLM, eu quero alugar a minha casa, eu não quero ficar cuidando dela, eu quero ligar para o dono e falar, olha, por favor, pinta de outra cor, está vazando água. E antes de passar para o Daniel, você falou que fechou um grande negócio, só fala para a gente o que foi. Eu me desfiz de uma propriedade muito valiosa que eu tinha, que era uma herança, onde eu gastei fortunas, eu pagava uma fortuna de imposto todo mês, e a minha mulher outro dia acordou chorando. Ela falou, Amir, se você morrer amanhã, eu não vou conseguir manter isso, não é questão de ter, é nem manter. Só o imposto era uma exorbitância de uma coisa que a gente não usa, na verdade. Eu não quero ficar especulando, nem nada. Mas eu percebi que a riqueza, na verdade, é a gente ter tempo para construir experiências. E eu gosto de construir experiências, é a minha especialidade. Eu gosto de comprar problemas. Quando eu era jovem, em Paraty, montando a primeira empresa, não dava certo, os problemas que eu tinha, eu herdava, caíam do céu, eu ficava louco, dava vontade de cortar os pulsos. Hoje eu tenho um privilégio, eu compro os problemas que eu tenho. Eu pago por eles, eu escolho, eu adoro os problemas que eu tenho. Eu tenho muitos, mas são problemas que eu elegi.
E eu sei que é um baita privilégio. O duro é convencer a sua família, fazer eles entenderem. E hoje as meninas, as minhas filhas, estão eufóricas. Elas falam, nossa, papai, que alegria não ter mais aquela encrenca para cuidar. Agora a gente vai poder ter tempo para viajar junto, a gente vai poder dormir no barco. Não precisamos ter casa. Para que a gente tem que ter casa em Paraty? A gente dorme no barco, é muito mais divertido, balança. Eu tenho uma marina hoje que virou uma comunidade náutica, porque tem muitos barcos viajantes, então tem festa toda noite, tem gente viajando pelo mundo com os filhos, sem nenhum centavo no bolso, tem aposentados que estão morando lá e formam mecânicos em Paraty, entre a moçadinha de Paraty. Então, assim, a gente está se divertindo à beça com esse desprendimento. Amir, queria falar sobre solidão. Pelos seus relatos, parece que navegar sozinho nunca foi sinônimo de solidão. Queria saber se a sua relação com a solidão mudou ao longo dos anos. Bom, como brasileiro, eu acho que a gente tem um certo tabu em relação a ficar sozinho. Ai, coitadinho, minha mãe, a mãezinha, minha avózinha. A gente tem essa conexão familiar muito forte. E eu reparei que todos os navegadores solitários que eu conheci antes de saber que eu ia navegar, quando eu não distinguia uma banheira de um barco, eram pessoas incríveis. E de repente um dia eu li o livro do Bernard Moitessier. E o Moitessier fez uma volta ao mundo e meia sozinho para ganhar um prêmio de um jornal britânico na década de 60. E quando ele estava terminando a volta ao mundo, ele falou, tá louco, para que eu vou voltar para a Inglaterra, um país feio, tempo horrível, gente chata, para buscar um prêmio em dinheiro? Eu tenho a liberdade dos oceanos. E aí ele continua mais meia volta ao mundo e vai parar num atol Motutanê, no Pacífico, e ficou lá até morrer. E os livros que ele escreveu foram livros que influenciaram fortemente a cultura francesa. O primeiro livro foi o La Longue Route, O Longo Caminho. E aí foi a primeira vez que um cara conseguiu mostrar para mim a beleza de você estar fisicamente isolado. E é nessa hora, no meu entender, que você enxerga quem são os seus provedores. A gente nunca pensa nisso. Eu tenho certeza que você não fez o café da manhã ou o almoço hoje, porque você trabalha na Folha de São Paulo. Alguém fez para você. Alguém tratou a água que você bebe, alguém produziu energia que você usa na redação. E quando a gente tem esse privilégio uma vez na vida, eu acho que faz bem, duas eu não sei. Mas eu fiquei 22 meses sozinho no Paraty, fiquei uns 14 meses praticamente sem contato nenhum. Foi a primeira vez que eu entendi a beleza de você viver numa comunidade e entender que nós todos somos uns provedores dos outros. E quando você enxerga isso, você faz coisas incríveis. Então, na verdade, eu não fui sozinho para a Antártica, não remei sozinho no Atlântico. Cada milímetro do meu barquinho tinha assim, um esforço físico de alguém que lixou, alguém que pensou, alguém que foi lá, ajudou a parafusar, alguém que chegou e falou, você é louco, está errado, isso aí vai furar, vai entrar água. E esse exercício de pensar dessa maneira acontece quando você está sozinho. Eu queria saber o seguinte, Amir, você definitivamente não é um aventureiro, porque o aventureiro talvez seja aquela pessoa que sai para uma aventura sem saber o que tem pela frente. Com você é tudo programado. Mas mesmo, acho que tendo tudo programado, você encontra alguma adversidade ou algo que te surpreenda no meio das suas viagens. Como alguém que costuma programar tudo se adapta a essas novas situações? Algo que você não imaginava encontrar e de repente te pegou de surpresa. Bom, eu sou cercado de aventureiros o tempo inteiro, toda hora eu sou chamado de aventureiro, não sei o quê. Eu não gosto, porque eu gosto de ter certeza que eu vou eleger um lugar maluco no planeta e na segunda semana de janeiro do ano que vem eu vou conseguir chegar lá. Por outro lado, quem lê os livros fala, nossa, mas é tudo super planejado e não é. Assim, quando eu fiz a invernagem na Antártica, eu fiz um plano de 240 páginas, tudo que era possível imaginar que poderia acontecer, eu previ ali. Nada do que eu escrevi nessas 200 e poucas páginas aconteceu. Mas também nada que eu tenha escrito nesses 5 anos foi tão importante quanto essas 200 e poucas páginas, porque foram uma espécie de guia. Eu percebi o quanto eu me afastava do que eu tinha que fazer. E assim,
é difícil. As regiões de alta latitude, mais ainda do que no Equador, são regiões de clima extremamente imprevisível. Quer dizer, você tem 3, 4 depressões ciclônicas por semana, você tem onda com mais de 20 metros de altura, de repente você tem uma semana de calmaria esplendorosa e pode ficar pelado, tomando sol na Antártica. A gente nem hoje não pode mais, porque hoje o ultravioleta torra a pele do corpo. Então, assim, volta e meia a gente se atrapalha um pouco com aquilo que a gente imaginou, mas eu acho que é muito gratificante esse exercício de tentar contemplar o imprevisível e depois conviver com o que acontece de imprevisto. Amir, transportando um pouco dessa sua experiência em alto mar para a nossa vida cotidiana, a gente que não tem essas histórias todas para contar, mas assim, quando você faz um planejamento, você pensa todas as alimentações que você vai ter quando você sobe no barco, tudo que você vai comer, tudo que você vai beber, quanto de água você tem que levar, quanto de água você vai produzir, quantas trocas de roupa, quanto de combustível, não sei, combustível, né? E a gente, na vida real, às vezes não consegue arrumar uma mala para passar o fim de semana. Como é que é esse paralelo? O que a gente tem para aprender? Olha, eu acho que eu gosto das pessoas criativas, assim, meio bagunçadas, porque eu tenho um modo de pensar que é meio bagunçado também. Eu não sou um exemplo de planejamento. A gente fez um projeto com a Honda agora, por exemplo, de levar 4 carros para Ushuaia. Eu falei de brincadeira, eu estava num evento jurídico da Honda, lá de contencioso, não sei o quê, e um diretor perguntou, dá para ir com um carro normal, que sai da loja até o Ushuaia? Eu falei, dá para ir para lá do fim do mundo, para lá, é possível? Eu falei, claro, a América do Sul rodoviária não acaba em Ushuaia, como os argentinos falam, dá para ir para lá ainda, para o lado chileno, Porto Williams e Porto Toro. Ele falou, mas dá? E aí fizemos um projeto, a gente levou os 4 carros, eles falaram, vamos fazer um planejamento exemplar, porque você é um especialista de planejamento. E eu recebi uma planilha aqui de 200 páginas, eu fiquei muito sem graça, com todos os horários de parada, de comida, de hospedagem, de manutenção dos veículos, veículo normal, 0 de preparação. E aí eu tentei não ofender ninguém da Honda, eu falei, puxa, eu tenho que explicar para eles, não é assim que funciona. E eu falei, olha, isso que vocês fizeram é um lindo trabalho, eu nunca vi tão lindo, só que isto se chama planilha, é uma planilha espetacular. Mas a nossa filha mais fraquinha de projeto, ela faz planilha no Rhino, no AutoCAD, no SketchUp, no SolidWorks, mas é planilha. Planejamento não é isso. Planejamento é você estar preparado para mudar o roteiro da viagem inteira, viagem de 20 dias, a cada 30 minutos. É um processo dinâmico. E aí o cara entendeu e ficou feliz, a viagem foi feliz, deu super certo, a gente se divertiu. Então, assim, esse exercício de planejamento, eu entendo que é um processo dinâmico, onde você tem que ter sensibilidade, tem que aprender a ceder, mas você não pode perder o foco lá na frente. É o que acontece com um veleiro. Você nunca consegue fazer o mesmo caminho para ir para a Antártica. Muda o vento, o centro de alta pressão do Atlântico escorrega um pouquinho para a África, entra uma sequência de calmarias que você não imaginava. Então, é um processo dinâmico, onde é muito importante ter sensibilidade e ouvir mais do que impor. Amir, como é que você enxerga o jovem hoje? Porque o jovem ele é imediatista, o jovem ele tem acesso à informação, mas ao mesmo tempo ele não consegue lidar assim com o tempo ocioso, ele quer tudo, que as coisas aconteçam tudo imediatamente. Como que você enxerga a cabeça do jovem hoje? Bom, eu tenho sócios bem jovens hoje e tenho uma experiência engraçada por causa dos livros que foram adotados. Uma parte do mês eu visito escolas que adotam os livros e eu percebo que existe uma brutal ansiedade de chegar e uma terrível falta de paciência para percorrer o caminho. Não é o brasileiro, é um jovem em qualquer lugar. Tem culturas onde
a escola consegue consertar isso, ela consegue construir na formação do jovem uma espécie de exercício, um treino para ele seguir as etapas. Eu gosto muito do esporte por causa disso. A sua área, Bruno, é uma área assim, extraordinariamente importante para a construção de uma cultura. Porque o esporte é uma atividade que mostra, não adianta, por que desculpa falar isso, eu não gosto de futebol. Futebol não é esporte, é jogo. É jogo de malandro, o cara finge que cai no chão. Termina 0-0, o cara no banco de reserva ganha o campeonato. O remo é um esporte lindo e é um esporte que está na origem dos grandes clubes de futebol. Botafogo, Flamengo, Vasco, Santos, Portuguesa, Corinthians, 2 remos, uma âncora. A beleza do remo não ganha a força, ganha o conjunto, o equilíbrio, a harmonia. Mas é um conjunto terrível. Não é bater os 8 remos de um 8 com no mesmo segundo, é bater no mesmo milésimo de segundo. Então, se você pegar os 8 escandinavos mais fortes e potentes, botar num 8 e botar 8 magrelinhas baianos lá, que treinaram juntos 2 anos, os magrelinhas vão ganhar. Porque eles vão estar, eles conseguem o conjunto. Então, esse processo para o jovem eu acho importante. O esporte é uma baita de uma escola, porque ele vai quebrando essa ansiedade e vai fazendo entender que a beleza no final é o caminho. É importante chegar lá na frente, mas puxa vida, a gente tem que... E infelizmente com essa loucura fascinante de meios de comunicação e mídias que a gente tem à nossa disposição hoje, ele vê tudo aquilo que ele pode ser pronto já. E ele quer dar esse passo, é natural que ele queira. Você optou por um caminho diferente, apesar de ter começado como um atleta de remo mais tradicional, vamos dizer assim, mas seus grandes feitos não são medalhas olímpicas, por exemplo, ao contrário de outros atletas. Queria saber se você teve vontade de ir por uma via mais tradicional do esporte ou se foi uma opção seguir pelo ramo das grandes jornadas marítimas. Eu adoraria, assim, por exemplo, foi engraçado quando eu terminei a primeira volta ao mundo, caramba, é uma viagem que até hoje ninguém fez. E o barco chegou zerinho em Paraty, subiram as gêmeas no barco, a Marina, minha mulher, e ela é uma atleta da vela, ela é uma esportista de vela olímpica. Ela falou, Amir, tá tudo errado. Primeira coisa, a gente veio velejando lá da casinha vagabunda que a gente tem lá em Paraty para a cidade, ela subiu a bordo e ela falou, Amir, as fitinhas, eu falei, Marina, eu não sei ler as fitinhas. Assim, é como um grande autor confessar que é semi-analfabeto, por exemplo. E eu conhecia os irmãos, a família Grael, por exemplo. Assim, é surpreendente o que o Lars, o Torben, a filha do Torben agora, assim, é uma coisa maravilhosa. Adoraria poder ter trilhado, digamos, uma carreira, mas para isso eu teria que pertencer a um clube, e a nossa família foi sempre esquisita. Meu pai era um patriarca extremamente violento, e ele nunca ia permitir que a gente entrasse num clube, não sei o que, não ia pagar, e não sei o que. E eu nunca tive acesso a esse meio dos clubes desportivos e fiquei fora, mas eu teria gostado de fazer. O Torben, para você ter uma ideia, é o único velejador no planeta que ganhou uma regata de volta ao mundo por antecipação. Nunca aconteceu isso na história. Ele ganhou por antecipação. É um cara de uma cabeça, assim, impressionante, impressionante. Débora. Amir, eu queria falar sobre meio ambiente. Você é um cara que navega os oceanos e mais especificamente sobre lixo, né? A gente fala muito no Brasil sobre reciclagem e a discussão sobre a produção de lixo acaba ficando um pouco mais de lado. E você defende bastante o conceito de economia circular. O que é exatamente isso e como está essa discussão no Brasil? Não é pela convivência com o meio marítimo, oceânico, mas eu acho que a vida num barco, ela também, como o esporte, por exemplo, para consertar essa ansiedade dos jovens, a vida num barco te faz pensar de maneira eficiente, porque os recursos são finitos. Mesmo se você tem um dessalinizador de osmose reversa, ele custa muita energia. Você tem que ter um gerador e você começa a olhar para aquilo que você consome com outros olhos. Eu acho que foi a grande herança que eu deixo para as minhas filhas. Eu não vou deixar um centavinho para elas, eu vou tratar de torrar tudo antes de ir embora. Mas foi fazer com que elas entendessem a beleza de você não desperdiçar.
E aí você pensa nos rejeitos, e aos poucos eu fui percebendo que essa cultura da reciclagem, na verdade, é um erro. A reciclagem é um erro. A reciclagem é varrer para baixo do tapete o problema. O ideal seria uma economia circular, onde os produtos, onde, por exemplo, um carro ou uma embalagem de um produto é pensado para que o excedente, o que sobra depois do uso desse produto, já faça parte do insumo da cadeia seguinte. É muito complicado de fazer isso. Você precisaria, por exemplo, padronizar embalagens, mudar os hábitos de consumo, mas é possível. A gente trata todo o esgoto dentro de um barco, a gente põe caixa de gordura. Por que não tem uma lei que obriga a ter um padrão de caixa de gordura? Tem que ser de plástico ou de polietileno, injetado, soprado. O Brasil tem a Mizumo lá do seu Takashi, lá em Pompeia, tem um dos melhores sistemas do mundo. Mas no Japão, que era um país fedido, sujo, em poucos anos houve um esforço do governo isentando de tributos a aquisição desses equipamentos para tratamento de efluentes de esgoto, houve um esforço dos bancos cobrando taxas menores para financiar e houve um esforço dos contribuintes que se comprometeram a adquirir e instalar. E o país em pouco tempo mudou. Por que a gente não pode fazer isso aqui? A economia circular, quem defende essa bandeira é uma velejadora também solitária, uma menina incrível chamada Ellen MacArthur. Ela foi o maior atleta da vela sem discutir gênero. Entre homens e mulheres, o velejador, o ser humano velejador mais rápido do planeta, mais competente e que levantou o maior número de recordes foi essa menininha. Volta ao mundo, Nova York, São Francisco, passando pelo Cabo Horn, não sei o quê. Quando ela está com 24 anos de idade, no auge do sucesso esportista, financeiro, não sei o quê, esportivo, ela parou para se dedicar às questões da economia circular. Eu acho que é um assunto importante. Eu vi, tem um projeto no Pará, eu acho, não sei se é do Boticário, da Natura, que já começa a pensar no sequenciamento. O que a gente usa num processo que poderia ser projetado para ser parte do processo seguinte. E isso faz uma diferença grande. Você estabelece algum diálogo com o poder público a respeito desses temas, por exemplo? Intencionalmente não. Assim, eu não queria ser empresário, assim, eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de mexer, mas a gente precisa saber mexer com isso. Então, por exemplo, eu tenho uma marina hoje que emprega 850 pessoas em Paraty. Eu adoraria ter 500 concorrentes, porque esse é um negócio virtuoso. Se você fizer um empreendimento igual o meu, do lado do meu, eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou trabalhar com mais diaristas e menos mensalistas. Só que a minha marina levou 12 anos para concluir o processo de licenciamento. A maioria dos meus concorrentes em Paraty não conseguiu passar por esse processo. Por que a gente rasga tanto dinheiro no Brasil? Eu sempre falo o caso de Palma de Maiorca, lá nas Baleares. No Rio de Janeiro cabem 4 Palmas de Maiorca. Daria para ter uma receita com atividade de compartilhamento e locação de barcos de mais de 100 bilhões de reais. Eu não estou falando 20 bilhões ou 30, que é um Bolsa Família. 100 bilhões de reais. Palma de Maiorca fatura 25 bilhões, uma cidade zica nas Baleares. Por que a gente não tem isso no Brasil? Porque a gente tem um poder público que não tem transparência, as regras não são claras, ensejam a corrupção do agente público. É um sofrimento o tempo inteiro, quando deveria haver um tapete estendido para quem quer iniciar uma atividade que gera tanto emprego. Então, infelizmente, eu sou obrigado a discutir. Aí eu fui falar sobre, mas barco não polui. Não polui. Aí, um dia, um cara do meio ambiente falou, eu falei, não, o que polui, sabe o que é? É a tinta, o antifouling, a tinta do fundo para não dar craca. Sabe como se chama essa tinta? Tinta venenosa. Por quê? Ela solta elementos químicos na água para não crescer. Claro, esse é um problema. Pronto. Na semana seguinte, a gente já era obrigado a ter uma certificação para... Eu falei, ainda bem que eu não pinto o barco, nem essas coisas. Então, assim, a gente tem muitas dificuldades junto ao poder público e eu acho que quando a gente aprender a simplificar os processos... Você vai nos Estados Unidos, são 3 folhas de papel para você abrir uma marina. Por quê? Que eles vão falar, mas coisa de gente rica. Só que o barco dos caras ricos que nunca vão para Paraty emprega um monte de gente em Paraty. Uma faxineira da marina ganha mais do que o gerente da minha conta no banco. Ganha bem mais do que o gerente.
Não é 2 vezes mais, não. Porque E a valorização do trabalho? ela atende 60 barcos. Ela cobra R$500 de cada um. Você faz a conta. Então, é uma atividade extremamente positiva. Não precisa ter fiscal do meio ambiente. Os meninos que trabalham nos barcos de locação, se eles enxergarem o vizinho ligando a bomba de porão com óleo dentro, ele fala, opa, não dá para o meu cliente nadar aqui. Que é isso? Ele vai reclamar comigo. Se eu não tomar uma providência, ele vai fazer uma denúncia no meio ambiente, na defesa civil. Então é uma atividade que se autorregula, porque todos querem o bem comum. E essa é um pedaço da cultura brasileira que eu acho que está doente. A gente tem uma mania excessiva de pensar no próprio umbigo, na minha calçada, no meu carro, na minha rua, no meu time. Chega, nós temos que começar a pensar num país onde a gente se sinta feliz. E Paraty hoje está vivendo um problema social brutal. Angra dos Reis estão ficando as cidades mais violentas do Brasil. Mas no setor de marinas lá, como tem muita geração de emprego, a gente não tem uma ocorrênciazinha lá. É interessante. A cidade está com um problema seríssimo de criminalidade, assassinatos, tem mais de 60 por 100 mil, é um índice mais que o dobro quase do que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E dentro dessa atividade onde a gente está inserido, não tem. Por quê? Porque pelo menos nisso a criminalidade respeita aquilo que gera emprego. Então eu tenho uma esperança que a gente pode melhorar a situação que a gente criou. Ao mesmo tempo que o nosso país ele tem uma hidrografia privilegiada, acho que existe uma desconexão do mar, dos rios com as grandes cidades. Como é que você enxerga isso? Eu vejo com muita tristeza. Nós temos esse é o problema da fartura. Então nós temos uma fartura de bacias hidrográficas e um tipo de bacia que são bacias que atravessam continentalmente o país. Elas poderiam nascer, os rios brasileiros poderiam nascer na Serra do Mar e cair direto no mar e a gente teria um país árido para dentro. Não, a gente tem a bacia do São Francisco, a bacia amazônica, a bacia do Tietê, do Ijuí no Paraná, no Rio Grande do Sul. E infelizmente eu acho que a gente tem tantos recursos naturais a nosso favor que a gente aprendeu a usar esses recursos de maneira pouco eficiente. Tem assuntos polêmicos, por exemplo, o avanço da fronteira do agronegócio. De um lado, uma atividade poderosíssima, um exemplo de eficiência, de outro lado, uma preocupação até onde a gente vai deixar expandir essa fronteira. Eu acho que tem que conciliar, a gente tem que conciliar as duas coisas. Entre os seres do meio ambiente que tem que ser preservados, os macacos, os mico-leão-dourado e essas coisas, tem um chamado homem também, que eu acho que também a gente tem que cuidar dele. Economicamente até, sustentabilidade econômica, sou a favor. Mas eu acho que com o tempo a gente vai quando a gente tiver o privilégio de tactilmente se aproximar desse ambiente, a gente vai compreender melhor. E eu faço isso na prática em Paraty. Às vezes eu pego o pessoal da Marina e levo para, sei lá, para Flip, ou para comer pizza lá no Júnior, na beira do rio, eu vou com um botinho vagabundo, com motorzinho de popa. E aí a emoção dos caras de São Paulo, de clientes nossos, donos de barco, não sei o quê, quando eles falam, nossa, mas dá para... É Veneza, que coisa linda, nossa, olha o esgoto in natura. Tem um condomínio lá, uma mexerica, ela joga o esgoto in natura no rio. Aí você fica indignado. Então eu acho que esse processo a gente ainda vai ter que passar por uma fase de indignação e depois uma outra de correção para poder finalmente respeitar. Amir, você é um homem de muitas histórias e uma delas que eu ouvi recentemente, não conhecia, mas que eu achei muito interessante, gostaria que você pudesse contar, é de quando uma de suas filhas pulou na água gelada. Nossa, isso é uma investigação policial. Para saber se você voltaria para buscá-la. Você poderia compartilhar como foi esse susto com a gente? Eu tive um momento de muito medo. Eu já tinha mais de 30 viagens para a Antártica, em barcos que a gente construiu, quer dizer, onde eu me sentia muito seguro, em barcos em que eu viajei sozinho. E quando a gente levou as meninas, acabaram indo outras crianças de outros casais junto. E um dia as crianças todas estavam no conversa, e a gente já estava se aproximando da Antártica,
Se cai uma criança na água gelada, quando além da convergência, a água está muito fria. Quer dizer, uma criancinha normal dura 4 minutos, uma bem gordinha dura 5, vai. E eu não conseguia chamar a atenção. Eu descobri que é mais fácil fazer um discurso na ONU do que falar para a criança no convés do barco. E aí eu falei para um menino, falei, tá vendo aquela menininha na praia? É sua filha de 5 anos. Eu falei, eu queria que você entendesse por que se ela cair agora eu não vou voltar para buscar. Aí o menino prestou atenção, falou, você não vai voltar para socorrer a própria filha? Eu falei, claro que não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, uai, eu tenho mais 2. Eu não vou sacrificar as 2 para pegar uma que já está mortinha. Se ela cair na água agora, nós estamos com 4 velas gigantes abertas, 300 metros quadrados. Eu vou levar 1h20 para abaixar as velas, soltar os freios, ligar o motor e fazer a volta. A Nina já morreu 1h16, entendeu? Eu não vou voltar para pegar um corpinho. Eu tenho mais 2 filhas e tem mais crianças dentro do barco. E aí as crianças calmamente entraram dentro do barco e nunca mais saíram. Em alto, funcionou, meu discurso era meio chocante, mas funcionou. 6 anos depois, eu não percebo que as crianças hoje, elas gravam e elas não se educam com o que você manda elas fazerem. Elas são formadas pelo seu exemplo. É o exemplo do pai e da mãe que forma uma criança. Não adianta você fazer discurso, comprar livro de autoajuda, de formação de filhos, não sei o quê. Elas se inspiram e elas gravam. 6 anos depois, a gente estava voltando da base ucraniana lá de Vernadsky, na Antártica, no botinho, indo para o veleiro para dormir à noite, 3 horas da manhã, sol lindo, não sei o quê. De repente, a Tamara levantou, olhou para as outras 8 pessoas, tibum, pulou no meio do gelo, no mar. Afundou, o cabelinho dela sumiu na água, minha mulher deu um grito, até hoje eu estou com zunido no ouvido esquerdo. Eu peguei ela com tanto ódio, mas tanto ódio que eu tive que tomar cuidado para não moer o pescoço dela. E sacudi ela no ar com a gola do casaquinho, cheio de gelinho, assim, ela ensopada. Eu falei, o que é isso, minha filha? E ela, com a mais cristalina calma do mundo, falou, não, papai, eu só queria saber se você ia voltar para me buscar. Ela estava me testando. Então precisa ter cuidado com o que a gente, assim, com o que a gente fala, com o nosso exemplo. Amir, você fez parte da estreia de um programa muito famoso e tradicional na televisão brasileira por muito tempo, que foi o Jô Soares 11h30 aqui no SBT. Foi. Você fez parte da estreia desse programa. Eu quero mostrar um trecho e depois eu gostaria que você comentasse. A tua opção é o infinito. Como é que fica isso? É muito diferente entre a perspectiva de não saber quando a gente vai encontrar alguém. Na realidade, eu sabia que o Atlântico tem um começo e um fim, e embora fosse terrível ficar sozinho algumas vezes, fosse fantasticamente divertido outras vezes estar sozinho, eu acho que é muito diferente o isolamento físico do isolamento interior entre as pessoas. Essa que é a verdadeira e perigosa solidão. Mas você sabia qual era o fim, Amir? Você sabia que lá estava o fim? Você sabia nunca teve medo de estar perdido? Eu estava perdido. Eu tenho medo de me perder aqui no trânsito em São Paulo. Às vezes eu saio na Avenida Paulista, eu não sei se é para a esquerda ou para a direita. Agora imagina no oceano, como é que fica isso? Eu moro na Avenida Paulista, eu tenho mais medo de atravessar a Paulista do que atravessar o Atlântico. Você tem uma coisa linda, que você é o poeta do oceano, o poeta do dia a dia. E o bonito é que a tua vontade é maior do que qualquer solidão. Quer dizer, você transforma qualquer solidão em vários encontros. O encontro com o oceano, o encontro com o vento, o encontro com o céu, com as estrelas. Então, eu te agradeço também você ter tido o tempo de encontrar com a gente aqui. Eu desejo sorte nessa tua nova travessia aí e firme na pegada. Tá certo. Um abraço. Obrigado. Queria que você comentasse esse dia pra gente. Eu estou impressionado, porque a mesma fivela, o cinto e o mesmo relógio aí. É sério? É, eu sempre uso o mesmo modelo de relógio vagabundo, mas funciona. Mas funciona. Não lembrava, é verdade, foi a estreia do Jô 11h30, foi um baita sucesso, né? Um sucesso quase sem precedentes na televisão brasileira, né? Sem dúvida. E continua valendo o que você falou naquela entrevista? Vale até hoje? Continua. Essa experiência de estar sozinho no mar, ela é muito enriquecedora. Engraçado ver
Passaram-se 30 anos, eu pensava, puxa, quando chegar nos 40 já vou estar acabado, né? E agora estou com 60 fazendo planos para daqui 10 anos, então assim, a vida é engraçada. O Poder em Foco faz uma parada rápida e volta daqui a pouquinho. Poder em Foco está de volta, hoje com o navegador e escritor Amir Klink. Amir, em um dos seus livros você conta que na sua primeira travessia do Atlântico, né, da África até o Brasil, que você veio no barco a remo sozinho, da importância de quando você estabeleceu uma legislação trabalhista para o remo, que na verdade você disse o quão importante você descobriu ter horas corretas para tempo para remar, para ficar trabalhando, tempo para parar para comer, tempo para descansar. E eu queria que você transportar isso para o nosso cotidiano de uma pessoa que hoje é muito comum, né? Você trabalhar em casa, home office, ou a pessoa que tem um horário flexível e aí fica toda embananada com essa liberdade. Então, o ponto é exatamente o que você falou, a liberdade. E depois que eu percebi que eu tinha conseguido me encaixar na corrente de Benguela, não tinha mais o risco de morrer atirado na costa dos esqueletos, na Namíbia, eu falei, bom, agora a viagem vai dar certo, e eu estou no meio do oceano, sou dono do meu rumo, sou dono da minha vida. E aí eu comecei a enfrentar um problema interessante, eu podia remar quanto eu quisesse, quando quisesse. Tinha dias que fazia 16 horas, 18, tinha dias que dava preguiça, não fazia nada. E aí eu percebi que quando a gente não tem limites, a gente vira escravo da falsa liberdade, que é fazer o que a gente quer na hora que dá na telha. E aí eu entendi que se eu não tivesse uma disciplina, não ia dar certo a viagem. E aí eu falei, não, nós temos que adotar uma legislação trabalhista, que tem que ter horário para começar a trabalhar, tem que acabar no fim do dia. Eu sei que a gente está indo para um mundo onde há mais liberdade, mas é uma questão que você pode checar. Eu acho que todo mundo que trabalha em home office hoje tem uma dificuldade muito grande de controlar, de construir a sua própria disciplina. E se não fizer isso, se não conseguir separar essa liberdade de trabalhar de havaianas, de chinelo, pijama em casa, não sei o quê, não funciona. Quer dizer, você tem que se organizar e foi a primeira vez que eu entendi a importância dos limites. É legal você ter um parâmetro, um limite, senão você fica... E o efeito prático é o tempo não passava. E os dias não passavam e eu fui entrando em agonia. E depois da legislação trabalhista foi engraçado, a minha vida começou a funcionar. Eu começava às 2h30 da manhã, aí arrimava até às 6 da manhã, descansava 1h40, depois fazia 1h30, descansava meia, depois fazia 1 hora, descansava 15. E depois que eu criei uma rotina, que é uma palavra que eu sei que a gente não, no mundo moderno, a gente não gosta de falar de disciplina, de rotina, mas a rotina faz falta. E aí quando eu terminava o meu expediente, às 3 horas da tarde, eu falava, agora eu tenho o dia inteiro para não fazer nada. Mas aí você tem astronomia, não existia GPS naquela época, então um cálculo de astronomia pela passagem meridiana do Sol era um cálculo de 4, 5 horas, com trigonometria esférica, calculadora Tamaia, meu Deus, errei a conta, onde que foi? Aí esqueci de botar o sinal menos, porque agora eu estou no hemisfério oeste, tem um sinalzinho de menos. Então, assim, foi muito engraçado descobrir que é importante ter limites para a gente usufruir da liberdade de verdade. Amir, eu queria perguntar sobre essa questão da tecnologia, porque hoje você lembrou de algo, de uma diferença que existe da sua viagem de 30 anos. Mas como é que um navegador hoje imagina como era viajar há 500 anos, há 600 anos? Seria mais fácil um navegador de hoje se adaptar àquela situação ou aqueles navegadores hoje com esses equipamentos todos? Eu tiro o meu chapéu para os navegadores do passado, porque a dose de incerteza, de insegurança era extraordinária. E hoje, assim, qualquer menino com 12 anos de idade, ou menina com 10 anos de idade, as meninas são mais precoces para isso, é capaz de fazer um plano de circunnavegação do planeta. Com os aplicativos que a gente tem, é extraordinário. Por outro lado, eu estudei muito para fazer o que eu queria fazer. E aí eu comecei, primeiro eu descobri as pilot charts, que são os bancos de dados de correntes e ventos organizados por coordenadas e época do ano. E aí eu comecei
a estudar a história, por exemplo, de navegadores importantes chineses, fenícios. Os portugueses construíram um empreendimento global no final do século XV sem precedentes na história da humanidade. E a maioria dos livros de história está errada, equivocada, quando fala do descobrimento do Brasil. Imagina, nunca houve o descobrimento do Brasil. Aquilo foi um fato político. Aquilo foi um fato político, era uma estratégia portuguesa extremamente urgente e oportuna para comunicar ao mundo que nós... Mas o objetivo não era o Brasil, o objetivo era o negócio que eles estavam abrindo no Oceano Índico, nas Índias. E eles mantiveram esse negócio durante 70 anos. É impressionante, é lindo quando você vê Portugal, quando eles plantaram aquelas quinas, e ao imenso e possível oceano ensina estas quinas que aqui vês, escreveu Fernando Pessoa, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. As quinas eram os marcos geodésicos. Imagina, o Brasil até poucos anos atrás não tinha referência geodésica. O Brasil não tinha um ponto preciso, a gente não tinha um levantamento geodésico do nosso país. Hoje, os portugueses começaram a referenciar geodesicamente o mundo no século XV. É uma loucura o que esses caras fizeram, assim, a ousadia. Claro, o Vasco da Gama foi um facínora, um assassino, o Bartolomeu Dias também, o Cabral também, quer dizer, eles tiveram que se impor no Oceano Índico na base da matança, ninguém fala sobre isso. Tem um livro, leia, Os Conquistadores. É impressionante a empresa em termos de tecnologia e a violência com que eles matavam. Eles chegavam, já matavam 50 e penduravam as cabeças e arrancavam os filhos do vento para mostrar quem eles eram. Mas como barcos tão pequenos e tão poucos homens conseguiram se impor sobre cidades? Não era só a tecnologia de navegação, era a tecnologia de alimentação. No século XIX, a Inglaterra, o império mais poderoso e tecnológico do mundo, voltou a ter ocorrência de escorbuto. Os portugueses conseguiram resolver o problema do escorbuto em 1500, 1490. A tecnologia do armamento deles. Como é que um barquinho com 30 canhões conseguia imobilizar uma cidade com 15, 20 mil pessoas? E você acredita que os portugueses se perderam na Rota das Índias e chegaram sem querer no Brasil? Não. Os portugueses descobriram o sistema anticiclônico do Atlântico Sul. O Atlântico Sul você tem a África e o Brasil. O Atlântico Sul vira contra os ponteiros do relógio, se chama Sistema Anticiclônico de Alta Pressão. E foi o grande segredo estratégico deles. E eles concluíram que esse roda-moinho gigante era o inverso do roda-moinho do Atlântico Norte. E foi com esse conhecimento que eles construíram uma empresa global. É extraordinária a obra deles, o que eles fizeram com esse conhecimento. O Camões, para você ter uma ideia, que foi um grande navegador, viajou com os portugueses para o Camboja, naufragou com acho que 3 dos 5 livros lá dos Lusíadas embaixo do braço, não sei que tinta que ele usava que não apagou, os Lusíadas. Ele foi preso por num dos cantos dos Lusíadas revelar o segredo português. Quando ele, claro, vivendo meses nos barcos, ele entendeu a estratégia portuguesa de fazer de percorrer as voltas dos oceanos. E ele canta, ele revela num dos poemas o rodeio, que era a palavra secreta dos portugueses, que nenhuma outra nação conhecia, nenhuma outra nação no planeta entendeu que os oceanos eram circulares. E por isso que eles conseguiam ir e voltar com barcos que não andavam contra o vento. O tamanho dos barcos, a manobra de uma caravela, até hoje não tem um navegador, um engenheiro naval no mundo que sabe como é que eles davam o bordo com a verga da vela. Estamos de volta entrevistando o navegador e escritor Amir Klink. Débora. Amir, queria que você falasse do seu projeto mais recente, uma casa cultural em Paraty, que tem um componente afetivo, era uma casa da sua família. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, a gente acabou de restaurar essa casa agora, é um sobrado, né, na Praça Matriz, bem de frente para a Igreja Matriz, e ficou um dos espaços mais bonitos de Paraty, mas não é um lugar habitável. Primeiro porque era uma bagunça quando eu morava, cheio de cobras e lagartos. E hoje porque Paraty não desliga, hein? Você vai em agosto com chuva, tem gente na porta, som. Então a vocação do lugar é ser um espaço público. A minha mulher virou uma super fotógrafa. E há uns 10 anos atrás eu resolvi que eu nunca mais ia bater foto. Eu quero guardar na imagem e ela tem um talento
profissional de fotografia e ela tem uma convivência com vários fotógrafos que gostam de fazer exposições. Então a gente decidiu fazer na parte de baixo uma espécie de café, um espaço dinâmico para pequenas exposições, e na parte de cima fazer um espaço bacana para fazer exposições que vão se renovando ao longo do ano. Provavelmente vai começar com exposições de fotografia. Um amigo nosso lá, o Mecarelli, foi quem começou o Paraty em Foco, e hoje ele está sem um espaço, e ele é um super curador de fotografia, então eu acho que vai ser um espaço muito feliz. Eu queria saber se a próxima jornada já tem data e destino. São muitas jornadas. Uma jornada profissional, onde eu queria que o negócio de afretamento de barcos, de charter, crescesse no Brasil. Eu cansei de fazer discurso, eu resolvi mostrar na prática como é lucrativa essa atividade, como ela gera riqueza, como ela protege o ambiente. E é difícil, porque aqui assim, é incrível, você pega um ministro do meio ambiente, o cara não conhece. E eu queria fazer uma pequena basezinha nas Ilhas Falkland. Eu me tornei especialista em história das Falklands para irritar meus amigos argentinos. E é uma escala maravilhosa para você ir para a Antártica. Amir, muita gente viaja de férias para Miami, para Paris ou para o Rio de Janeiro, enfim. Você já foi para a Antártica mais de 40 vezes. Por que você volta tanto? Não é nada com a Antártica, assim. A Marina está acabando de lançar um livro agora, vai se chamar Ela fez um livro infantil chamado Vamos Dar a Volta ao Mundo. Marina Bandeira, sua esposa. É, Marina Bandeira Klink. E ela fez um outro livro agora que até achei o nome essa semana, chamado Contravento, que tenta mostrar por que a gente volta tanto. E eu percebi uma coisa, eu descobri que tem dois tipos de viajante. Tem o viajante que é passageiro. Ele compra o destino, ele vai lá, mas ele não escolhe o caminho e o tempo que ele vai ficar, nem a rota, nem o caminho. E tem o viajante que é o condutor. E eu descobri que eu sou um condutor. Eu sou como se fosse um motorista de caminhão ou de ônibus que escolhe por onde andar. E é lindo você poder escolher o seu caminho. Então, eu quero continuar condutor. Eu adorei ser condutor, determinar quanto tempo vai durar, que caminho eu vou fazer, que destino, poder mudar os destinos no meio do trajeto. E eu gostaria muito de fazer isso. E ela está tentando, no livrinho dela, mostrar por que essa atração de ir para a Antártica. Porque na Antártica, cada viagem é uma viagem diferente. Você nunca consegue fazer o mesmo caminho. Amir, muito obrigada pela essa entrevista, que foi uma verdadeira viagem. Obrigada, jornalistas, pela participação, e você de casa, obrigada pela audiência. Poder em Foco volta no próximo domingo. Depois do programa Silvio Santos, eu espero você. Boa noite e uma ótima semana. Gostou?